Gente, tudo bem? Nós estamos aqui, né, para essa live proposta para a gente poder apresentar o Círculo de Estudos e Expressão Alma Viva, né, que foi lançado agora há pouco tempo, né, semana passada, e a gente está iniciando essa proposta. Então sejam bem-vindas, boa tarde, é um prazer imenso poder estar aqui. Confesso que eu estou assim um pouco ansiosa, mas é isso mesmo, acho que faz parte, né? É um desafio, sempre é um desafio, e aí a gente vai caminhando juntas aí para apresentar esse trabalho e já trazer né, falar um pouquinho dessa proposta, né? Do estudo desse livro. E esse livro, até... Gente, boa tarde, viu? Eu não vou ficar interrompendo, mas eu tô vendo aí vocês entrando e com o coração realmente com muita alegria. Vocês vão perceber que eu vou estar olhando para duas câmeras, mas é porque, né, pela primeira vez eu tô fazendo a transmissão aqui pelo YouTube, tô fazendo esse teste aqui com vocês. Acho que tá dando certo, porque eu tô vendo algumas pessoas entrando ali. Então, boa tarde também para quem tá entrando pelo YouTube. Obrigada aí. E qualquer coisa, vocês sinalizem aí no chat se tiver algum problema, tá? Porque é a primeira vez, eu nunca fiz pelo YouTube. No Instagram já tá mais tranquilo por conta do Poetar, né? De toda semana. E eu queria só trazer para vocês aqui a ideia, né, desse livro. Por que desse livro? Esse projeto de estudar esse livro, ele já me acompanha há muito tempo, mais de 2 anos talvez. E assim, eu percebi que tem muito a ver com o próprio livro, né? Porque é um livro muito potente, é um livro que faz com que a gente entre em contato com aquilo que está perdido dentro de nós. E às vezes a gente tem um pouquinho de medo, né? Tem um pouco de medo de entrar esse contato, porque enquanto a gente permanecer na ignorância, tá tudo certo, né? A gente vai ter essa desculpa, né? Como se diz, né, por aí, né, às vezes a gente fala, né, não, quero permanecer na ignorância, exatamente porque a partir do momento que a gente conhece, aí a gente cria uma responsabilidade, né, porque aí a gente não pode mais ter a desculpa de não agir e não buscar pela falta do conhecimento, né, e aí eu acho que a consciência começa a cobrar, né. Então, esse livro, eu sinto assim, eu tenho ele com muito carinho e até um pouco de medo, né? Uma amiga aqui, não sei se ela vai participar, mas quando eu estava fazendo a divulgação, eu achei muito interessante porque ela escreveu, né, lá no Instagram, né, nos comentários, né, mandou uma mensagem para mim: nossa, que medo! E curiosidade, né? Aí eu brinquei com ela: você tá com medo de descobrir essa mulher selvagem aí dentro? Ela, eu acho que tô. Então eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Porque essa mulher, ela existe em nós, né? E esse trabalho da Clarissa nesse livro, né, é um trabalho muito profundo. E é interessante que ela começou esse trabalho estudando o comportamento de 2 raças de lobos lá parece que dos Estados Unidos. E ela percebeu que esses lobos, eles tinham uma semelhança muito grande com as mulheres, né? Com o comportamento das mulheres, tinham características muito próximas, né? Que era aquela coisa de ser agregadora, de proteger sua prole, da coragem, da forma de achar soluções para algumas situações que eles viviam, e por aí vai. Então ela começou a perceber essa semelhança. E aí ela começou a fazer um estudo. Ela é uma psicóloga, psicanalista, né, junguiana. E aí, dentro dos estudos todos que ela começou a fazer, ela começou a se aprofundar. E ela é de uma origem, né, de mulheres, né, que
que valorizavam essa ancestralidade, né, que tinham uma conexão muito grande com a natureza, uma conexão com essa essência, né, interna e real do feminino, né, desse feminino essência. Não estou falando do feminismo, né, é completamente diferente uma coisa da outra. Mas dessa energia feminina que as mulheres têm, da mesma forma que os homens têm a energia masculina, né? E nós, mulheres, temos as duas energias em nós, né? Temos o feminino, temos o masculino, que o Jung denominou ânima e ânimos, né? Mas esse feminino, com o passar do tempo, ele foi sendo desprezado, ele foi sendo reprimido, né? E chegou-se num ponto de uma desconexão tão grande que hoje a gente às vezes fala disso, né? Quando até a própria mulher ela desvaloriza e desmerece, né? Essa situação, porque nós estamos vivendo num mundo onde o masculino domina, né? E aí a mulher ela incorporou essa energia, né? Esse comportamento do masculino para se fazer ser validada, né? Para se fazer pertencente, para sua voz ser ouvida. E vivendo nesse mundo, né, com essa cultura desse masculino, a mulher se perdeu, né? A energia desse feminino se perdeu. E isso vem sendo construído ao longo da história, não é de agora, né? Mas ao longo da história, antes as mulheres tinham aqueles rituais, eram conectadas com a natureza, elas tinham essa força interna e elas manifestavam essa força interna e eram respeitadas pela sua sabedoria, pela sua intuição. Elas curavam, elas tinham o domínio das ervas, né, de toda essa medicina que é da natureza. E isso começou a assustar, porque os homens, né, que dominavam a questão do poder da época, começou a ficar assustado com isso. Como assim, né? Elas têm o poder de curar, elas na sua fala, né, elas têm esse poder de acolher e elas eram valorizadas por isso. E com isso elas começaram a ser julgadas, né? Aí a gente entra naquela época da Idade Média, na caça às bruxas, né? E elas eram caçadas simplesmente porque tinham coragem de falar, tinham coragem de manifestar a sua força, tinham coragem de demonstrar o que elas realmente eram. E foram queimadas, né? E foram perseguidas e foram torturadas. E com isso, né, essa energia feminina, é óbvio, né, gente? Se a gente começa a ser perseguido, se a gente sofre e tudo mais, a gente começa a se esconder, é natural, né? E elas começavam a se esconder. E aí, para manifestar essa força que é interna e é inata, porque de alguma forma elas tinham que botar isso para fora, elas começaram a ir para as florestas, né, ir para as cavernas, e ali entoavam seus cânticos, faziam seus chás, né, aqueles rituais que na época eram tão fortes e potentes, porque demonstravam uma conexão total com a natureza, né, uma conexão com todos os seus ciclos. A mulher é cheia de ciclos, né, e ela respeitava esses ciclos. Então ela começou a precisar, né, para poder manifestar essa força, essa intuição, ela precisou recuar, ela precisou se esconder. E com isso, né, a gente já sabe aí na história, né, que em alguns países a mulher ela vale menos do que um camelo. Então, esse desvalor, né, isso começou a passar de geração para geração, né? E aí o que acontece? Isso como se formasse uma aura, né? Um processo energético, aí, uma energia psíquica de um grande desvalor, né? De um desmerecimento. E aí, né?
o que que acontece? Nesses tempos de hoje, né? Para que ela pudesse ser aceita e ter voz, então eu preciso ser como o homem, né? Gente, não tô entrando em questões de feminismo, machismo, não, tá? Eu tô falando em termos de energia, em termos de atuação, de se colocar no mundo. Porque a mulher, ela pode se colocar no mundo vivendo totalmente a sua energia feminina, né? E aí, essa desconexão com o feminino, né? Trazendo esse feminino para sua sombra e trazendo esse masculino que existe dentro dela, mas de uma forma distorcida, porque não é a sua essência, então ele vem na distorção, faz com que essa desconexão ela aumente muito mais. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê o que a gente escuta, né? Quando vai conversar junto um grupo de mulheres. Falta de sentido, cansaço, falta de energia, uma vontade de sei lá o que, mas é um desejo que ela não consegue nem expressar o que é, né? Um vazio. Isso é uma fala muito recorrente das mulheres, mas isso tudo é em função dessa grande desconexão que nós nos impomos, né, de uma certa forma. E aí hoje existe um movimento interno também, acredito eu, até, né, pelas divulgações e por tudo que a gente escuta aí em vídeos e etc., que existe um desejo, né? Algo, é como se fosse um fogo aqui dentro, que está queimando, uma vontade de ter sentido, né? Que é isso, né? É uma vontade de que a vida faça sentido, a vontade de sentir esse fogo que existe dentro de nós e que está lá escondido. É como se houvesse uma outra pessoa aqui dentro, né? Querendo rasgar o peito e gritar e sair correndo, né? Eu acho que, eu não sei se vocês, mas eu às vezes tenho muita vontade de sair gritando, de sair correndo, de ir para um campo aberto e, né? Assim, de viver essa liberdade. E porque, de uma certa forma, a gente sempre está se reprimindo, né? Exatamente por essa questão inconsciente que a gente traz aí desde da nossa ancestralidade. Então a gente precisa realmente voltar a entrar em contato com essas forças, com essa energia, e é isso que a Clarissa Pinkola Estés, nesse livro, né, ela, através desses contos, que são contos de tradições muito antigas, de diversas culturas, e que têm uns símbolos arquetípicos muito fortes, dentro do arquétipo desse feminino, né, e que ela chama esse arquétipo de mulher selvagem, porque esse selvagem por ser um arquétipo inato, que é da essência da mulher, por isso é que é selvagem, né? Não tem nada a ver com a busca desse arquétipo e entrar em contato com esse arquétipo que vive em nós e que é a nossa essência. Não quer dizer que a gente vai ficar aí como uma louca desvairada por aí afora, né? Ficar descabelada, ficar nada disso, né? De mostrar uma agressividade feroz de um animal. Claro que não, né? Ela traz esse arquétipo selvagem como esse arquétipo inato, né? Dessa essência que está em nós e que precisa ser conectada novamente. E essa desconexão, ela nos traz, né, alguns sintomas. Então ela traz, né, na introdução desse livro, né, ela vem trazendo todos esses aspectos, né, de aspectos que a alma, né, essa alma feminina, ela anseia, né? Ela traz essas características, né, da mulher saudável, né, dessa mulher que está conectada com a sua essência, né? Então eu fiz até algumas anotações, porque são muitos itens, então esses itens assim
Eu vou até pegar aqui das minhas anotações. E essas características ela põe como percepção aguçada. A mulher ela é gregária, né? Ela agrega, ela traz para si, ela cuida, né? Um espírito brincalhão, a devoção, a intuição, né? Essa preocupação com a prole, com o parceiro e com o grupo. Adaptação às circunstâncias em constante mutação, a determinação feroz, extrema coragem. Gente, nós somos muito corajosas. Quando a gente percebe do que somos capazes, né? Às vezes a gente até assusta em vermos o que somos capazes, né? E isso é muito bacana, isso é muito forte. E às vezes a gente fica até assustado com essa força, porque essa força ela pode ser realmente algo muito muito grande e que pode afetar o nosso entorno de uma forma às vezes que a gente não sabe nem como reagir, né? Então quando ela traz, né, essa questão dos sintomas por conta dessa desconexão, né? Ela traz aqui vários sintomas que eu nem listei todos porque são tantos que eu falei, não vai dar nem para falar tudo, mas eu anotei alguns aqui. E eu acho assim que é importante vocês que estão aí perceberem se vocês têm um ou dois desses sintomas. Sensação de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, uma sensação de estar amordaçada, calada à força, não conseguir se expressar, desestimulada, assustada, fraca ou deficiente, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada, incapaz de realizações, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, inerte, inconstante, vacilante, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, recear aventurar-se ou revelar-se, temer exibir a sua obra antes que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, medo de exprimir sua opinião, medo de enfrentar. Gente, são muitos sintomas, né, dessa desconexão. E esses aqui são só alguns que ela listou, não coube aqui na folha. Então, assim, eu acho que talvez, né, um ou dois a gente tenha, né? Então, assim, eu acho que isso é muito sério, né? Para a gente poder perceber como que nós estamos atuando nesse mundo. Como que nós estamos desconectados de quem nós somos. Então, quem que nós somos? Quem somos nós? Nas nossas relações, na nossa manifestação na vida. Nós somos um fantoche? Nós criamos um personagem? São perguntas que a gente precisa se fazer, porque isso tudo gasta muita energia, né? A gente gasta muita energia para manter um personagem, para manter uma imagem idealizada daquilo que nós gostaríamos de ser e escondendo aquilo que realmente nós somos. Nós, por conta dessa sociedade que valoriza, né, essa energia masculina, nós muitas vezes não expressamos os nossos sentimentos, não falamos das nossas emoções, porque isso é considerado no mundo masculino, gente, entendam como é energia, tá bom? Como uma fraqueza, né? Chorar é uma fraqueza,
demonstrar as suas emoções, seja de raiva, seja de medo, seja de tristeza, é fraqueza. Então a gente começa a reprimir tudo isso. E tudo que é reprimido vai para onde? Vai para a sombra. Né? Vai para essa nossa sombra, para esse inconsciente. Mas tá lá. E tá pedindo para sair. Tá pedindo para poder se revelar. Porque não tem como a gente viver algo que não somos. Não dá para sustentar isso durante muito tempo. Por isso essa sensação desse cansaço, desse esgotamento, né? A gente chega, qual que é uma palavra que eu escuto muito e confesso, falo demais? Nossa, que cansaço! Tô cansada. Não é? Mas por que, gente? Porque a gente não consegue viver. A gente não manifesta, né? A gente não consegue viver aquilo que nós realmente somos. Nós ficamos sempre reprimindo aquilo que nós estamos sentindo. A gente não consegue viver a nossa essência verdadeira. Então a gente precisa ficar alimentando um personagem o tempo todo. E isso gasta muita energia. Você pensa, é como se estivesse num palco o tempo todo precisando representar. Aí não dá. 24 horas por dia representando? Não, vamos te colocar em umas 14, né? Vamos considerar aí que no sono, pelo menos, a gente consegue ser verdadeiro, né? Que a gente consegue, nos nossos sonhos, sermos verdadeiras. E é aí também que muitas vezes se manifesta essa sombra, né? Essa energia feminina através dos sonhos, através dos símbolos que vêm através dos sonhos. Porque ela precisa se expressar de alguma forma. E aí, às vezes, quando a gente sente essa vontade, esse fogo, parece que dá até uma dor aqui, né? Uma coisa que parece que está querendo sair por aqui, né? Explodir, né? Aquele alien que está querendo sair daqui de dentro, né? E que não é alien nenhum, é o nosso eu verdadeiro, é o nosso self inato, né? É essa mulher selvagem que a Clarissa nomeia, que está querendo vir para o mundo, que está querendo se manifestar, que está querendo falar e trazer a sua força. Então esse livro, ele fala muito disso, né? Através dos contos. Por que os contos? Por que histórias? Porque a história, ela trabalha o nosso inconsciente. A história, os contos, eles trazem componentes arquetípicos e simbólicos aí né? De milênios, de uma vida. Então isso tudo está aqui dentro, né? Esses conteúdos arquetípicos estão aqui dentro. E de alguma forma, através dos contos, isso é acessado. E tanto que na arte terapia a gente também usa muito a questão dos contos, né? Como forma de atuação junto às pessoas. Porque é isso, o conto ele tem esse poder muito grande de acessar esses conteúdos arquetípicos que estão em nós. E aí ela se utiliza disso, né? Através desses contos de que ela como uma contadora de histórias e uma cantadora, né? Como ela se denomina, ela vai buscar os contos lá nas raízes, não os contos que foram sendo adaptados e alterados no decorrer da história, né? Então ela vai buscar lá os contos originais, lá de trás, né? E que são realmente, que contêm a origem mesmo desses arquétipos que ela vai trazendo no decorrer do livro. Então o livro... esses contos, eles trabalham muitas questões desse feminino, né? Que a gente está tão desconectada, né? A questão da intuição, né? Nós vamos ver a história do Barba Azul, né? Que eu particularmente é uma história que eu me identifico demais, porque fala muito de mim, né? Que é essa questão da sabotagem, né? Dessa imaturidade da psique, desse sangrar, né? Mas é uma história muito potente, muito bonita, porque é um construir, né? A história da La Loba, que fala dessa força interna que existe, né? Trazendo o arquétipo, né? Essa questão arquetípica dos ossos. Então, tem muita coisa. Ela fala dessa relação com o corpo, a relação do amor, do sexo. Isso tudo nas histórias, né? Daquela necessidade do pertencimento, na história do Patinho Feio. Então,
são muitos aspectos que fazem parte desse feminino selvagem que ela trabalha nesse livro de uma forma encantadora, porque ela traz a história e traz esses comentários, né, dentro da análise que ela vai fazendo, né, com uma abordagem junguiana e de outras culturas, né? Então, é um livro realmente assim que fala de nós e que ajuda a despertar em nós novamente essa energia, né? Essa energia feminina. E não é à toa, né, gente, que esse livro ainda é um dos livros mais vendidos, né, do mundo, me parece que é do mundo, porque é um livro que já tem mais de 30 anos que foi lançado. E por que que ele ainda continua estando, né, na lista dos mais vendidos? Porque ele fala da essência, ele fala do que é verdadeiro e ele fala de uma busca que é nossa. Então isso não fica defasado, né? Então é realmente um livro muito, muito bacana e eu tô assim, muito feliz de enfim, né, de ter conseguido vencer, né, todos os medos, os receios, né, os perfeccionismos da vida e poder propor isso, né, trazer essa proposta de estudarmos juntas, sabe, esse livro, né, e é um estudo que não é um estudo acadêmico de forma alguma, porque esse livro ele não pode ficar só na teoria. Então, por que que esse círculo, né, de estudos, eu estou chamando de círculo, né, como se fosse uma egrégora mesmo, né, de uma olhando para a outra, quem dera se pudesse ser presencial, mas de uma olhando para a outra, né, de estudar, de entrar em contato mesmo com esses valores, com esses temas, né, mas através de uma troca de experiências, através de uma conversa, né, de um ambiente protegido, seguro, para que a gente possa se colocar, né? É essa mulher que quer se colocar, né, de tirá-la da caverna, de tirá-la da floresta e trazer e se colocar, né, nesse ambiente onde o acolhimento e os objetivos e as dores e as delícias e as alegrias são muito semelhantes. E é uma troca, né? E uma fortalecendo a outra nesse círculo. E o porquê da expressão? Porque senão a gente fica muito só no teórico, só no verbal, né? E a gente precisa trazer isso para os nossos sentidos. A gente precisa trazer isso para o nosso corpo, né? Para o nosso sentido e elaborar isso de uma forma mais vivencial, né? Então, a proposta é essa, tá? Desse círculo, né, de estudos e assim, muito fiel ao livro, tá? A proposta é ser bem fiel ao livro, porque eu acho que é esse trabalho que a gente precisa fazer, né? Da gente se encontrar, da gente se buscar, da gente entrar em contato com isso que está lá dentro e que às vezes a gente até tem medo de conhecer, né? Porque a partir do momento que a gente conhecer, falar, não, e agora? O que eu faço com isso? Mas com certeza vai ser algo muito libertador, né? Eu só tenho, assim, as pessoas que já estudaram esse livro de uma forma mais ali sequencial, mais profunda, sempre falam, né? Sempre falam que houve uma transformação interna, né? Houve algo, mexeu com algo e que isso, alguma coisa muda, né? É claro, vai mudar porque nós estamos mexendo no nosso inconsciente e esse livro, ele realmente, ele trabalha muito, muito essa questão do nosso inconsciente, né? Então, gente, quando ela traz essa busca desse arquétipo, né, dentro de nós, essa busca ela é instintiva, né? Como eu falei anteriormente, ela é instintiva, porque chega num ponto da vida da gente que a gente vai se sentindo tão desolada, a gente vai se sentindo tão desenergizada, a gente vai se sentindo tão sem força, né, agitada, ansiosa, que de uma certa forma a gente tem uma vontade de fazer um rompimento com essas
como se fossem algemas, né? Que vão nos prendendo e nos aprisionando a uma vida totalmente sem sentido, né? É viver realmente o que é o verdadeiro, né? A viver dentro da nossa essência. E tem uma história linda nesse livro, que é Pele de Foca, que fala exatamente disso, né? O personagem, né, que precisou ser criado e a descoberta e a libertação e o rompimento para viver a sua própria essência, né? É linda essa história, muito linda. Então, o convite é esse, gente, que eu faço para vocês, né? Eu dei uma pincelada no que ela traz aqui na introdução, porque, né, o tempo não é muito longo e eu também não quero ficar, né, falando demais aqui. A ideia realmente é trazer o que é o livro, né? Qual que é o objetivo do livro, do que ele vai falar, né? E trazer, né, para vocês qual que é a proposta desse trabalho, né? Que é uma proposta realmente de uma imersão, né, cuidadosa, uma imersão que não é uma imersão, por ser imersão, não, a intenção é que não seja superficial. Então, a ideia não é simplesmente cumprir, né, a cada dia uma história, né? Ó, hoje nós vamos trabalhar lá, pronto. Não, a intenção não é essa. Porque se uma história não se esgotar naquele dia, porque tem histórias que têm muitos conteúdos, a gente pode passar, né, continuar essa história mais para frente. Porque o principal, né, desse trabalho é realmente a gente trabalhar esses conteúdos e trazê-los para dentro, né? Não é ficar aqui no cabeção, porque aí não vai resolver muito, né? A gente precisa entender, entrar em contato com o tema, mas a gente precisa trazer isso, a gente precisa fazer uma elaboração e trazer para dentro de nós, né? Porque senão a coisa se perde e aí a gente continua vivendo esse masculino, né? Vivendo esse masculino que é muito, muito do racional, né? E a mulher não é isso. Nós precisamos do racional, mas nós precisamos de viver a essência feminina, né? De buscar essa intuição, de buscar esse contato com a natureza que é inato nosso, que é o contato realmente da nossa verdadeira essência. Então a gente precisa para a gente se curar, né? Para a gente, esses sintomas todos aqui que ela falou e mais alguns, né? Que a gente possa diminuir bastante essa lista. E venha o que vier, né? Haja o que houver, em termos de enfrentamentos, em termos de desafios, nós vamos ter essa base, né? Como se a gente... Ela tem uma fala aqui que eu não sei onde que eu anotei aqui, mas ela fala que o contato com essa energia feminina é que nos vai dar a base, a força, o apoio para que a gente viva, né? Para que a gente enfrente a vida, para que a gente se projete, para que a gente enfrente os desafios que a gente precisa enfrentar, né? E que com o desenvolvimento dessa intuição, certamente esses desafios vão ser vivenciados, vão ser vividos de uma forma talvez mais, não vou falar que é suave não, né? Não estou querendo diminuir, né, a questão do desafio, mas de uma forma talvez com mais firmeza, com menos dor, com menos medo, com menos insegurança, porque a gente sabe onde a gente está pisando. É isso, né? A gente formar uma base sólida, interna, para a gente saber onde que a gente está pisando e ter certeza, né, dentro daquela força interna de que o caminho é aquele, porque é o caminho do coração, né? Quando ela fala que a mulher selvagem é o contato, né, essa redescoberta da mulher, desse self inato,
né? O self é o que a gente tem de mais puro e divino em nós, é como se fosse a nossa essência mesmo. É a nossa voz interior sábia. Então, a partir do momento que a gente sabe, né, a gente segue esse self, que é a voz do coração, não tem erro, a gente vai em frente com essa certeza. Então, acho que é isso que é bacana, né, nesse contato, né, nesse retorno nosso para essa nossa essência, viver a verdade, né? É viver essa verdade. Então é muito, muito bacana. Estou vendo aqui os comentários, né? Esmagado, né? Dos agimos com o coração, coragem, é isso daí, né? Constantemente sinto aqueles sintomas, né, Viviane? A gente tem muitos, eu brinquei aqui de um ou dois para não falar assim, nossa, praticamente todos, né? A gente realmente está muito desconectada, né? E a gente assusta. Quando eu fui lendo esses sintomas aqui, eu percebi o nível da desconexão. Porque a gente muitas vezes não quer entrar em contato, então a gente se desconecta mesmo. Mas isso tem consequências e geram esses sintomas todos, né? Todos. Então é muito importante a gente ter essa base, né? Porque assim, o mundo pode estar assim, um caos lá fora, né? Ao nosso redor pode estar um caos, que de alguma forma a gente está alinhado, né? A gente está alinhada com o nosso coração e com a nossa certeza interna. Gente, isso acho que não tem preço. Eu fico assim, nossa, numa ânsia realmente de chegar nesse nível, né? Então eu acho que é assim, né? Eu coloquei, ela é a força da morte e vida, né? Que é a incubadora mulher, é isso mesmo, né? A gente tem esse poder, essa força dessa vida, morte e vida, de saber a hora que precisa deixar morrer aquilo que precisa morrer, de deixar ir embora, né? Aquilo que a gente não precisa mais, né? Porque as relações também, né? Muitas vezes assim, a gente vê muito por aí, né? A gente gasta muita energia com essas relações, nos roubam muita energia e muitas vezes a gente não sabe fazer essa desconexão por medo, por insegurança, né? Por não saber, achar que não vai dar conta, E isso, sim, são relações diversas, gente. Relações amorosas, relações de trabalho, né? Às vezes a gente tá num emprego que suga a nossa energia, né? E às vezes a gente não tem essa coragem de romper. Não tô falando que a gente vai também sair pedindo demissão de qualquer lugar, mas é saber a hora necessária, né? Ou então esse corte simbólico, né? Com esse eu preciso estar ali, preciso me sustentar, mas a gente saber colocar os limites necessários. E isso tudo a gente só consegue se a gente estiver embasado, né? Se tiver essa base dentro de nós, essa força dentro de nós. Então, é essa proposta, gente, da gente estudar junto, da gente conversar, né, de trazer esses temas que ela nos propõe, né, no livro, como um roteiro, né, para a gente poder entrar em contato com esses temas. E são, assim, temas muito bacanas, é um estudo muito gostoso. E eu adoraria, né, de fazer isso com vocês. Então, bom, já estão surgindo aqui algumas dúvidas com relação à dinâmica, né, de como será o nosso estudo. Então, eu vou trazer aqui para vocês, assim, como que vai ser, né? Qual que é a dinâmica que nós aqui, que a gente está propondo, né? A ideia é ler esse livro na sequência, para ficar mais fácil, né? Para a gente ter uma sequência de ideias aí, mas não necessariamente, porque esse grupo, né? Esse círculo, ele é vivo, ele não é estático. Então a gente também vai trazendo e vai moldando não, né? A gente vai fluindo nesse estudo de uma forma
fluida mesmo, de uma forma mais solta. Ou seja, aquilo que o grupo for pedindo, né, dentro do que for sendo trazido e trabalhado, a gente pode às vezes pular de uma história, né, e pular uma, duas, sei lá, né, não sair dessa sequência, nada impede, mas isso vai ser no decorrer do nosso processo, porque eu estou entendendo que isso é um processo. Esse círculo de estudo e expressão, ele vai ser um processo, né? É um processo que não é pequeno, né? São muitas histórias e eu espero que a gente consiga chegar juntos até a última história. Mas a ideia é passar por todas as histórias, tá? Porque cada história tem um tema específico que a gente vai trabalhar. Um tema não, tem histórias, tem vários temas, né? Que vão ser trabalhados e de uma forma tranquila, de uma forma não corrida, tá? Vou ser, de uma certa forma, uma facilitadora, né? E aí pergunta-se, tem que ter o livro para poder participar? Não necessariamente, né? A intenção é trazer a história, né? Tem histórias que são muito longas, então talvez a gente, né, traga de uma forma mais resumida, né? Mas não pulando aqueles elementos principais e arquetípicos da história, né? Mas nós vamos sempre, óbvio, trazer a história naquele momento do nosso encontro, tá? É preciso ler antes, né, a história? Não necessariamente, mas seria importante, porque como é um grupo de estudos, né? Como vai ser um grupo onde nós vamos conversar, né? Não vai ser só eu falando, não é professor-aluno. Então, seria muito bacana se conseguisse ler antes. Esse livro tem na internet, ele tem PDF, tá? Então, é muito fácil de achá-lo e baixar. Então, antes, né, uns 2 dias antes, 3 dias antes, ou até mais tempo, né? Melhor ainda, do encontro, ler esse livro, né, ler a história e ler os comentários da Clarissa e anotar algumas coisas que achou interessante, que mexeu, que identificou, dúvidas, para a gente poder trazer isso, né, para o grupo e a gente poder conversar, né, e trocar ideias e tudo mais. Eu acho que ficaria muito mais produtivo para todas nós, certo? Qual que vai ser a periodicidade dos nossos encontros? Uma vez por mês, são encontros mensais de 2 horas, tá? A proposta inicial é que seja sempre na segunda quarta-feira do mês, pra gente ter, sabe que naquele dia, né, sempre na segunda quarta-feira do mês, eu tenho um compromisso de 7h30 às 21h30 com o círculo de estudos. E aí a gente se prepara, até o nosso inconsciente se prepara, né, para esse momento. E aí, gente, uma coisa que eu já vou até avisar. Olha, vai dar dor de cabeça, aí tô cansada, cheguei do trabalho correndo, não, tô atrasada, não vou entrar. Aí eu tenho que fazer o almoço pro dia seguinte, não vai dar tempo, hoje não vai dar para participar, né? Gente, nós vamos estudar o Barba Azul. Prepare-se, isso tudo tá lá, né? Porque são as sabotagens que a gente faz conosco mesmo para não entrar em contato com aquilo que está reprimido. E assim, nas mínimas coisas. Aí, chegou a visita. Gente, até isso a gente provoca, tá? Até isso a gente provoca. Mas é claro, né? Isso aí é de cada um. É o que cada um dá conta, né? Mas é importante a gente saber disso, porque essas coisas vão acontecer. Elas vão acontecer, tá? Então, é importante, né, que a gente consiga vencê-las, que a gente consiga transpor esses desafios, que são mecanismos de defesa do nosso ego, nada mais do que isso, né? O ego não quer sair do lugar comum, do gostosinho, do quentinho, né, para poder entrar em contato com alguma coisa que ele não tá afim, né, que aquilo dali me incomoda, que aquilo dali mexe comigo. Não, então eu vou inventar um negócio, vou botar ela de dor de cabeça, um cansaço, uma falta de energia, né, tô com saco para participar desse negócio hoje, não tô afim de ficar falando disso. Né? Isso tudo são mecanismos, né? O nosso ego, ele é danado e muito sutil. Então, quando a gente começa a conhecer, e esse livro ajuda muito a gente a conhecer,
né? Quando a gente começa a conhecer essas artimanhas, a gente fala, não, aqui, você não está aqui para isso. Ego é para cumprir ordens, não é para dar ordens, né? Então a gente começa a conseguir transpor, né, esses pensamentos, né, que vêm e essa coisa às vezes, né, que não quero, não, para lá, vamos ver por que eu não quero, né? E aí a gente, não, vou assim mesmo, vou lá, né, vou e é por aí, tá? Então, eu acho assim, tem mais alguma dúvida? Ah, queria falar também que assim, não é um grupo fechado, tá, gente? A proposta é não ser um grupo fechado, é um grupo aberto. O que é um grupo aberto? Não é obrigado a participar de todos os encontros, né? Acabei de falar que às vezes a gente tem imprevisto, acontece, né? Mas se for, né? Se cada um entrar nessa proposta como uma proposta de um processo, então é importante que a participação seja máxima possível, né? Um encontro por mês eu acho até pouco, porque é muito tempo entre um encontro e outro, e aí as distrações, né? Vem, o ego já vem, já começa a fazer aquela festa. Mas ok, né? É a proposta dentro das possibilidades, então a gente vai fazer esses encontros mensais mesmo, né? Mas existe a possibilidade de ter pessoas, né? De a pessoa entrar no meio do processo, assistir uma ou duas ou 10 e não assistir uma ou outra, tá? Então as inscrições, elas vão sempre ser feitas próxima ao encontro, né? Que vai acontecer, tá? Exatamente por isso, porque a ideia é permitir que as pessoas se aproximem, né? Porque às vezes as pessoas vão saber desse trabalho, né? E desse círculo mais para frente, nada impede que elas venham e somem, né? A nós, né? E venham participar. Então a ideia não é fechar o grupo, tá? Mas deixá-lo aberto, né? Para que as oportunidades e as possibilidades possam estar sempre presentes, né? Para quem tiver necessidade, quem precisar, né, de estar ali e quem realmente quiser, né, fazer essa jornada, porque vai ser uma jornada, vai ser uma grande jornada. A gente vai ficar junto aí durante muito tempo, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar. Desculpas para nos sabotar sempre, existir e existirão, né? Isso, temos que transpor isso mesmo, Viviane. É por aí, né? Então, acho que isso é um trabalho constante nosso, né? Isso não vai ter fim, isso não vai ter fim. Até o final da nossa vida a gente vai estar lutando com isso, mas vai ficando mais fácil, porque à medida que a gente já vai se conhecendo, a gente já sabe como é que a gente funciona, né? A gente já sabe que às vezes uma determinada reação, determinado sentimento é por conta disso, né? De alguma coisa que a gente já entrou em contato. E aí fica mais fácil, né? A gente já ia mais fácil para poder a gente conseguir transpor isso e vencer, né? Essa barreira, né? Que às vezes se mostra. Isso, né, o Ivana, é isso daí, né, sobre esse livro, né, a gente tá falando sobre isso, que realmente esse livro realmente é muito potente, né, e muito bacana. Então, gente, eu gostaria, né, a gente já tá aqui chegando, daqui a pouco o Instagram já corta a gente, mas eu queria fazer um fechamento com vocês, trazendo um pouquinho do que vai ser a nossa expressão, né? Porque nós falamos aqui, trouxe um pouquinho da questão dos temas, né? Trazendo essa introdução, mas eu queria convidar vocês agora para poder vivenciar um pouquinho tudo isso, né? Que foi dito, foram muitas informações, mas principalmente trazer esse sentimento, né? Tentar acender, né? Não vou nem falar acender porque ela já está acesa, ela pode estar pequenininha, mas essa é uma chama que está acesa dentro de nós. Então é um convite para que a gente possa colocar mais gás, né, mais fogo nessa chama e a gente sentir realmente esse calor, né, esse fogo interno que todas nós possuímos, né?
e que realmente nos move e que nos ajuda a mover, né? A nos movermos. Então, eu vou convidar vocês, eu vou ler aqui 3 parágrafos da introdução, né? Que ela traz aqui para nós, que são parágrafos muito bacanas. E eu gostaria, porque ela vai falar mesmo, né, dessa força, né, de onde que está isso. Então eu convido vocês, né, quem quiser, quem se sentir à vontade, de se colocar aí numa posição mais confortável, gostosa, né, se vocês estiverem num ambiente mais reservado, se quiserem fechar os olhos para diminuir os estímulos, né, visuais que muitas vezes nos distraem e ajudam a gente a se conectar mais, né, prestar mais atenção na respiração, de baixar um pouquinho, né, a consciência, né, para a gente poder agora sentir, né, sentir e imaginar, né, nesse tempo todo, imaginar, né, visualizar essa chama aqui dentro do peito, né, aqui perto do timo, né, para estimular essa área. Se quiser pode até dar uma massageada, né, dar uns toquezinhos aqui, né, porque para a gente estimular isso, estimular essa chama para que ela possa se acender, né, cada vez mais. Então, quem se sentir aí à vontade, pode fechar os olhos e eu vou, né, fazer a leitura desse texto dela, tá? Quem é essa mulher selvagem? Ela é a força da vida, morte e vida, é a incubadora. É a intuição, a vidência, é a que escuta com atenção e tem o coração leal. Ela estimula os humanos a continuarem a ser multilingües, fluentes no linguajar dos sonhos, da paixão, da poesia. Ela sussurra em sonhos noturnos, ela deixa em seu rastro, no terreno da alma da mulher, um pelo grosseiro e pegadas lamacentas. Esses sinais enchem as mulheres de vontade de encontrá-la, libertá-la e amá-la. Ela é ideias, sentimentos, impulsos e recordações. Ela ficou perdida e esquecida por muito, muito tempo. Ela é a fonte, a luz, a noite, a treva e o amanhecer. Ela é o cheiro da lama boa e a perna traseira da raposa. Os pássaros que nos contam segredos pertencem a ela. Ela é a voz que diz: por aqui, por aqui. E ainda de olhos fechados, vão sentindo essa chama se expandindo dentro do seu peito, crescendo, crescendo, sentindo esse calor. Onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes, no éter do início dos tempos. Ela está na lágrima e no oceano. Está no câmbio das árvores que zune à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos. Vive no passado e é evocada por nós. Vive no presente e tem um lugar à nossa mesa. Fica atrás de nós numa fila e segue à nossa frente quando dirigimos na estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora. Então sintam essa energia, sintam esse fogo crescendo, essa chama aquecendo o seu peito, aquecendo o seu coração. Ela é a nossa força, é essa mulher sábia que existe dentro de nós, é essa mulher que nos protege, que nos acolhe e que nos conecta, né? É essa força que nos conecta ao que nós verdadeiramente somos.
Então sintam, vão sentindo, sentindo. É o seu sagrado. Então, aos pouquinhos, vamos retornando. E eu gostaria de, quem quiser, escrever aí nos chats uma palavra que possa expressar o que foi sentido nesse momento. Quem quiser, se tiver vontade de compartilhar, só para a gente poder fechar esse círculo que já se iniciou hoje. Ousadia, que é característica, né, desse arquétipo. Conexão, curiosidade, liberdade, coragem. E é isso, né, gente? Eu acho que é isso que nós estamos procurando, né? Que nós tanto desejamos. E é onde que está a nossa força, né? A ousar no meu propósito, minha missão. É isso, né, Cássia? É isso. Coragem, empoderamento. É isso que a gente precisa buscar. É onde está a nossa força, né? E é onde a gente se conecta, porque nós somos isso. Nós somos tudo isso: ousadia, coragem, curiosidade, poder, conexão, né? Então, eu deixo aí o convite para vocês, para que a gente possa fazer essa jornada aí juntas, né? Não sei o que vai ser, mas vai ser feito com muito, muito amor, com muita dedicação, e ela vai ser construída, né, com todas nós, um pouquinho de cada uma de nós, né? E é isso, gente. Agradeço imensamente por vocês estarem aqui, né, por terem se interessado em estar aqui, né? E a gente vai se falando aí agora, né, pelas redes, para a gente poder iniciar essa proposta já na semana que vem, no dia 8, a gente vai se reunir aqui, né, às 19h30, tá bom? E aí eu já vou mandando aí o convite pelo Zoom, né, o convite do Zoom, o link para quem se inscrever, tá bom? E a gente vai iniciar essa jornada que eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, que vai ser uma jornada muito intensa, muito profunda e muito poderosa, muito libertadora para todas nós, tá bom? Obrigada, obrigada. Isso, primeiro texto, La Loba. Nós vamos começar com a La Loba, tá bom? Que é o primeiro texto aí do livro. Então, quem já for, né, já sabe que vai participar, já pode procurar na internet ou então no seu próprio livro e já ir se preparando para o nosso primeiro encontro, tá bom? Obrigada, gente. Grande beijo para vocês, tá? E um ótimo restinho de feriado. E aí, semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra. Grande beijo, obrigada. Mais uma vez, gratidão imensa por estarem aqui e me proporcionarem essa grande oportunidade. Beijo, gente. Até mais.